uma pegada na comunicação das feministas e da esquerda que eu achei muito interessante, que foi resgatando até uma reportagem do Intercept sobre uma criança que teve o direito ao aborto dela reprimido, teve inclusive processo na justiça, foi um caso assim medieval mesmo, acho que se fosse definir, acho que esse caso assim simboliza bem, que foi muito do discurso da Samia Bonfim, claro que evidente todo mundo replicou, mas criança não é mãe, porque a extrema-direita tinha essa prerrogativa de pegar o direito da infância e dos vulneráveis para atacar e falar que nós somos abortistas. E quando a gente pega isso, a gente inverte a narrativa. Não, quem estão querendo matar as crianças são vocês. Tô delirando muito ou faz sentido? Porque isso foi uma coisa que eu acho que pegou. Não delira não, Pedro, porque eu acho que nós acertamos e eu acho que a mobilização veio forte porque a gente destacou na comunicação, nas palavras de ordem, nos exemplos, a crueldade que está neste projeto. A crueldade, porque está mais do que comprovado de que o maior pico de estupros se dá... O pico é 13 anos. Sim. 13 anos, entende? E, além desta questão, teve outros episódios que também demonstram, né, facilitou, digamos assim, por mais absurdo que seja, demonstrar a crueldade e a total, entende, injustiça, monstruosidade, quando você teve aquele caso em São Bernardo do pai estuprando a filha num leito de UTI. Certo? Então, quer dizer, a pessoa está absolutamente sem qualquer condição de reação e os enfermeiros, os médicos, é que começaram a desconfiar pela mudança, né, dos batimentos cardíacos, quando o pai passava a noite, né, na companhia dela, e pelos ferimentos vaginais. Então, eles deram o flagrante. Então, imagina uma adolescente, né, 16, 17 anos, tá? Se ela engravida né, sai da UTI, se recupera e tal, e ela não vai poder fazer o aborto nestas condições. Então, sabe, eu acho que a gente conseguiu mostrar a crueldade, a gente desnudou a crueldade, a injustiça, e isto fez mesmo as pessoas que têm dificuldade de debater a questão do aborto e tal, sabe, um pouco como a Helenira colocou, mesmo estas pessoas, frente a uma crueldade desta magnitude, não tem como, fica assim, sabe, impossível de você apoiar uma coisa. Você precisa ser muito, mas muito monstro para você apoiar uma coisa desse tipo, né? Então, eu acho que teve uma facilidade, uma linha correta de debater, e também de mostrar as contradições, né? Porque, assim, eles não fazem escândalo nenhum contra estuprador. Inclusive, está cheio, né, do cidadão de bem, né, sendo estuprador. Eu postei, eu inclusive tive dúvida, falei, não, isso aqui só pode ser fake, gente. Isso aqui não pode existir, mas depois eu fui lá, consegui fazer o print. O senhor Arthur Lira, no Dia dos Namorados, com a filha, abraçadinho, entende? Ai, que bom, vou chegar em casa, vou trocar presentes com a minha namoradinha, entende? No Dia dos Namorados. Que é isso, gente? Fora o caso da ex-mulher dele, né? Bom, sem contar a história da ex-mulher dele. Então, sabe, é uma cultura do estupro e é uma prática do estupro e é um absurdo, entende, o que a gente vivencia, que eu acho que a gente conseguiu captar bem este sentimento de reação através das falas, dos exemplos, né, do foco que foi dado e desmascarar, né? E desmascarar, tá? Como eu acho que a gente tem, às vezes, dificuldade com outras pautas ditas de costumes. A gente tem mais dificuldade. Por exemplo, a gente não consegue fazer o enfrentamento adequado na pauta das armas, do armamentismo. Nós estamos com a campanha, né? A Helenira foi, inclusive, no lançamento aqui em Santa Catarina, do Mais Livro, Menos Armas.
Olha, a gente tem feito a discussão, vai com a banquinha na rua, conversa com as pessoas e tal. Olha, mas o que tem de gente que acha bom ter arma em casa, mesmo com toda semana a gente tendo, né, caso de criança que pega a arma para atirar em coleguinha, ou arma que dispara dentro de casa, ou no caso, por exemplo, colocar pessoal armado dentro de unidade escolar, e aí entra, né, o cara para roubar a arma e aí atira, né, com risco de ferir criança, professor e tal. Não é simples. Então, tem determinadas pautas trazidas pelo bolsonarismo, pela extrema-direita, né, que a gente tem dificuldade. Nessa, nós acertamos na mão. Acertamos direitinho, entendeu? E a mobilização, e acho que a mulherada está de parabéns, entende? Porque, mais uma vez, a gente mostrou de forma inequívoca que a mulherada faz a diferença, sim, no cenário político, né, do país. Acho que isso não vão tirar de nós. E não venha dizer que não era importante, que nem devia, e que devia ficar para frente, não. Entende? Porque aí, a gente fica nervosa, né, Helenira? Nervosa. E tem que ficar, pô. Tá certo. Sacanagem, pô. Fala lá, Helenira, desculpa. Não, então, sim, e teve gente que disse, não falem disso, melhor o Lula não fala nada, melhor a Janja não fala nada, tanto, né? Teve isso. Mas eu acho que tem duas coisas, eu acho que do ponto de vista técnico, tem uma coisa que a gente achou a mão para usar uma técnica que a direita usa, que é o chamado pânico moral, digamos assim, para o bem, né? Porque a gente conseguiu, como a Adeli falou, você pegar as palavras certas e encontrar a forma de fazer as pessoas prestarem atenção. E eles usam pânico moral e eles fazem isso o tempo inteiro, com a história lá da invenção que teve, né, do Amapá, do Marajó, desculpa, do Marajó, todas essas coisas que eles vão pegando, a mamadeira de piroca, o kit gay, todas essas tralhas em que eles usam o pânico moral para inventar né, as campanhas contra a vacina. Então, eles sempre usam pânico moral para convencer as pessoas a prestar atenção na pseudo-informação ou na mentira que eles estão contando. Dessa vez, eu acho que do ponto de vista técnico, a gente conseguiu. E aí, essa coisa, esse negócio do criança não é mãe, é uma coisa que a gente, na verdade, no movimento feminista já trabalha há muito tempo. Né? Não foi a Tâmia, né? Há muito tempo a gente conversa. Que me chamou a atenção, Helenira, foi uma coisa que eu falei, putz, e assim, como uma pessoa que não acompanha o movimento feminista, eu falei, cara, isso aí é ouro, porque eles não têm resposta para isso. Não tem como resolver, Mas quando a gente fazia... a questão é que, nesse caso, a gente conseguiu fazer a associação concreta entre o tanto que isso interfere nas gravidezes, né, infantis e esse projeto, né? Porque também fica mais inteligível a pessoa perceber a crueldade das 22 semanas quando é uma criança envolvida, porque normalmente ela é estuprada por um parente dentro de casa, normalmente é o pai, o padrasto, o irmão, o tio, o avô. Então, as pessoas fazem assim, se ela está dentro de casa, se é uma criança, sim, ela vai perder as 22 semanas, porque ela não vai conseguir entender o que está acontecendo, ela não tem com quem contar, porque se a família não presta atenção que o abuso está acontecendo, não consegue descobrir que o abuso está acontecendo, a chance de demorar a descobrir que tem uma gravidez envolvida é enorme. Mas eu acho que a gente podia dar o salto. Eu estou propondo que a gente comece a chamar quem se auto-intitula de bancada da Bíblia, de bancada do abuso sexual. Porque tem várias coisas do procedimento que eles fazem que contribuem para as crianças serem, como é que eles chamam, né? Serem iniciadas sexualmente cedo. Mas quem inicia sexualmente cedo as crianças são eles. Eles são os verdadeiros caras que, ao, por exemplo, impedir e perseguir professoras que fazem educação sexual, estão querendo estar protegidos do crime que estão cometendo. Porque quem normalmente descobre que uma criança está sendo violentada sexualmente? Se isso acontece dentro da família, quem descobre é a escola. Quem defende homeschooling está defendendo o assediador. Quem defende perseguição a professores está defendendo o assediador, né? O estuprador, o violentador de criança.
E a gente tem que começar a fazer isso, porque a atuação deles é diretamente associada a todos os mecanismos que protegem as crianças dos estupradores. Eles enfrentam e enfraquecem esses mecanismos. E aí tem um outro aspecto que eu acho que é importante. Eu, quando estava como vereadora, a gente fez dois projetos de lei que estão envolvidos com essa questão. Um é o projeto de lei do Não é Não, de você estabelecer um protocolo formal em que todas as casas, os estabelecimentos comerciais tenham como lidar com assédio, com importunação, enfim, e saibam o que fazer. Mas um que eu acho até mais, vamos dizer assim, mais raro de aparecer, que é um projeto, porque aí ele falou, o Pedro Ronco escreveu assim, se não tiver estuprador, nenhuma menina vai precisar, nenhuma mulher vai precisar fazer aborto. É simples assim, era só os homens pararem de estuprar e tá resolvido o problema, certo? E aí, a gente tem que enfrentar a cultura do estupro, porque estupro não é sobre desejo sexual, estupro é sobre poder. Então não adianta a gente pensar no estuprador, e isso é importante, como um homem malvado que você passa na rua e vai saber que ele é um monstro. Não, ele é o cara legal com quem você toma chopp no boteco. Ou é o cara que trabalha do teu lado, porque não tem perfil de estuprador. E aí qual foi o projeto que a gente apresentou também? Que os caras que forem condenados, que é uma das coisas para contribuir com a cultura do estupro, com o enfrentamento à cultura do estupro, que os caras condenados ou os caras que responderem têm que fazer grupo de apoio para desaprender a ser machista e estuprador. Porque isso funciona na cabeça dos homens como um vício em cocaína. E você tem que tratar, né? Porque é isso. Qualquer pessoa pode se transformar num viciado em cocaína. Isso não tem a ver com caráter. Na nossa sociedade tem a ver com caráter, mas qualquer homem é ensinado a ser estuprador todo santo dia. Então, a gente precisa desensinar. E o desensinar, normalmente, o que acontece? As campanhas, elas são dirigidas às mulheres e às meninas a ensinar elas a se protegerem. A gente precisa ensinar os homens a parar de violentar, os homens a parar de estuprar, os homens a parar de bater, os homens a parar de matar. Inclusive, eu estou dizendo, e é uma terceira coisa desse ponto de vista da comunicação, por que a gente não, por exemplo, você é a bancada pró-vida, e o que você está fazendo para acabar com os homicídios que são praticados por 90% dos homens? Qual é a legislação dirigida aos homens que você tem para que os homens parem de matar? Porque 90% dos homicídios do mundo são cometidos por homens. Sim. E 80 e poucos por cento dos mortos são homens também. Ou seja, é bom para os homens. Inclusive, feminismo é ótimo para os homens. Eu vivo dizendo isso. Todos os homens, em nome da própria vida, deviam ser feministas. Deviam botar mulheres no poder. Porque vocês morrem mais. Porque se matam tanto em suicídio quanto em homicídio. Sim. Que aí no suicídio o cara mata a si próprio, no homicídio um homem mata outro homem. É muito maior do que o número de feminicídio. Os homens matam as crianças. Sim. Os homens matam as mulheres. Os homens morrem mais e matam mais. Você sabe que acidente de trânsito que mata criança, quase sempre o motorista é homem. Ou tem motoristas homens. E os acidentes de trânsito matam muito mais homens, até as seguradoras sabem disso e cobram muito menos de seguro de mulher, porque a gente não se mata no trânsito, os homens se matam no trânsito. E os homens morrem porque não cuidam da própria saúde. Então, sim, a média de idade de vida dos homens é 6 anos a menos. Então, a gente pode começar também com essa técnica do que eles chamam de pânico moral e fazer o contrário. Você quer acabar com os homicídios? Legislação para regular o acesso dos homens à arma, por exemplo. A gente devia ter uma legislação que dissesse, aí dele estava falando de arma, a gente pode botar arma na mão das mulheres, porque as mulheres não usam elas para matar. Olha que interessante. Não dê ideia, Helenira, não dê ideia. Nós não queremos arma na mão de ninguém.